e alguns animais também, né? Então, esse processo foi um processo que nos acompanhou, né? E vem acompanhando por milhares de anos, né? Então, esses seres, pelo fato também de comer e recolher isso na natureza, e juntavam essas frutas, porque também imagina, você tu imaginar que a gente era nômade e tu tá caminhando procurando comida, quando tu encontra uma árvore com fruto e tu prova ou tu já conhece e aquilo é bom, provavelmente os caras comiam aquilo até não aguentar mais, né? Porque tu não sabe o dia de amanhã, né? Diferente de hoje que tu vai no supermercado e compra, né? E outra que aí pegavam e juntavam isso também e levavam para casa, levavam para sua caverna. Então, quando eles defecavam, essas plantas também começavam a nascer ao redor, né? A gente também tem que imaginar um pouco como é que esse processo foi indo, né? Então, essa domesticação no início, lá atrás, né? Ainda quando a gente era nômade, ela houve por um processo da forma como a gente se deslocou no terreno, como a gente se movimentou no terreno. E à medida E à medida que nós somos nos tornando agricultores, assim, lá atrás, né, muito precariamente, eu tenho um artigo que eu escrevi falando sobre o matrimônio genético e não patrimônio genético, né? Porque, na verdade, quem mais lidou com isso eram as mulheres, né? Porque o homem saía para caçar, né? Ou seja, a cultura da caça é muito mais do homem que da mulher, né? O ano passado a gente esteve no Xingu, né? E nós estávamos numa reunião com eles na madrugada, aí chegou um grupo de uma outra tribo, avisando que tinha um grupo de javali muito grande, mais de 60, 70 javalis que eles tinham encontrado, e aí que ia sobrar caça para essa tribo, e eles estavam convidando alguns da outra tribo para ir caçar também, para aproveitar esse bando, né? Então aí a tribo decide o quê? Quem sai para caça são os solteiros, porque a ideia é que o cara saia e só volte quando encontre caça, né? Então, os casados ficam fazendo caças mais perto e outras atividades, arrumando na aldeia, né? Então, eu fiquei analisando aquele processo todo que eles estavam fazendo, e a gente estuda essas coisas, como eu estou falando um pouco da questão das sementes, e você fica imaginando isso, né? Você fica imaginando, né? Tá nesse artigo aqui, ó, que eu escrevi nessa revista, não sei se vai dar para ler, As Sementes do Amanhã. E aqui embaixo eu tenho um desenhinho que eu pedi para um artista fazer, onde a mulher está coletando algumas sementes, certo? E aí ela joga essas sementes no entorno da habitação dela e começa a nascer isso, né? Então aí a mulher é que observa mais isso, pelo que a gente estudou. Então por isso que eu resolvi chamar aqui nessa revista de matrimônio genético e não patrimônio genético, ou seja, que seria uma coisa relacionada mais a esse ambiente feminino, porque ela que recebia esses alimentos na oca, na casa ou na caverna, enfim, né? E jogava isso fora, né? Na revista de permacultura, esse aqui eu acho que eu consigo fazer um PDF para vocês e postar isso. Vou ver com a Tati se é possível, certo? Nessa revista aqui, ó, a gente lançou uns anos atrás, essa revista de permacultura, lançamos 4 revistas. Uma sobre alimentos, outra sobre energia, outra sobre bioconstrução e outra sobre água, certo? 4, né? Bom, então daí surge essa coisa do matrimônio. Então, num primeiro momento, o homem começa a observar e começa a se dar conta, né, que aquilo que está nascendo e que é do interesse dele, na verdade, foi um processo que ele mesmo comeu e defecou, porque ele vê nos pássaros e se vê nos animais, né? Então é uma forma, como eu disse, até hoje, de repente, se você tem dúvida, de pegar nas fezes dos animais e ver o que ele está comendo, certo? E aí tu pode comer esse tipo de fruta. Tem um café muito especial que é feito a partir do jacu que come o café e defeca, e eles pegam esse esterco do jacu e é feito um café muito nobre, né? Agora as pessoas não vão mais tomar café quando souberem que estão tomando um café muito nobre que vem do esterco do jacu. Bom, e tem muitas sementes, né, que para nascerem ela precisa passar pelo estômago de alguns animais. Aí entra então, né, a questão das conexões, ou seja, das simbioses
entre seres, né? Bom, depois quando o homem já começa, nós vamos andar no tempo de uma forma rápida, obviamente, né? Depois quando o homem começa já a ver essa estratégia toda, a coletar essa semente e a plantar, ele já começa a ter um entendimento diferente do que ele está observando e do que ele está coletando, né? Então, assim, por exemplo, as abóboras, vamos dizer assim, que são da família das cucurbitáceas, a maioria delas, eles comiam, era a semente, abriam para comer a semente, o que era comestível e agradável era a semente, o bagaço era botado fora. Então, lá atrás, né, ou seja, se quebrava uma abóbora para comer a semente que tinha dentro, né? Porque até hoje se come semente de abóbora, mas naquela época era o que comia era a semente, né? E tinha menos semente, né? E a polpa era um pouco diferente. Só que à medida que provaram essa polpa, viram os animais provando, comendo isso, começaram a selecionar. Caiu aqui, Tutinho. Sumiu o Instagram, pipoca. Não sei como. Você tocou em alguma coisa? Nada, não toquei em nada. Tu viu que eu não tô tocando em nada. Vai avisar eles que caiu. Vai ter que esperar todo mundo entrar. É. Olá, pessoal. Caiu a rede aqui. Eu vou esperar o pessoal entrar. Desculpa. Não sabemos o que houve. Caiu a rede. Vou esperar um pouquinho vocês entrar, certo? Será que o pessoal já está... Só um pouquinho. Olá, pessoal. Eu não sei onde é que cortou. Eu vou voltar um pouquinho na história então, porque eu não sei onde é que caiu a rede, certo? Então, eu estava falando, né, que num primeiro momento o homem observou as fezes dos animais e começou a comer o que os animais comiam, né? Eu falei que até hoje a gente pode fazer isso, e que eu faço isso a partir da observação, de ver o que o animal estão falando. Aqui alguém falou da polpa da abóbora, então foi aí que caiu, né? Então, então, lá atrás a gente comia, na verdade, estamos falando isso há 10 mil anos atrás, se comia a polpa, a semente da abóbora. E depois começaram a ver que comiam também, que os outros animais comiam a carne, vamos dizer assim, da abóbora, a polpa da abóbora. E aí o que acontece? Tu começa a selecionar, ou seja, que a gente chama de seleção massal, isso, né? Eu começo a separar o que me interessa, né? E esse é um processo que até hoje se faz, obviamente que de forma ordenada, né? Eu vou pegar, vou fazer plantios e vou acompanhar as plantas, certo? E aí eu vou fazer a gente chama isso de melhoramento, eu vou fazendo um melhoramento, né? Então, o termo domesticação que eu usei no início, né, foi usado para tudo, ou seja, se domesticou as ovelhas, os cavalos, as vacas, os porcos, os cabritos, tudo foi levado a um certo grau de domesticação. Então, em regiões onde eu preciso da lã, eu fui selecionando animais que tinham mais lã para o meu uso, né? Os animais também foram selecionados mais para carne, mais para isso, mais para aquilo. Tudo isso foi feito dessa forma, foram experimentando. E as sementes também, né? Então, um morango, se tu vai num lugar que é originário daquela planta, por exemplo, tu vai pegar lugares que são originários, por exemplo, do morango, tu vai encontrar uma planta rústica, certo? Perene, que vai estar sempre multiplicando no campo, porém o fruto um pouco menor e mais amarga. O homem fez o quê? À medida que ele foi selecionando, foi procurando os frutos mais doces, né? E aí esse fruto mais doce ele multiplicava, ou intencionalmente, ou como eu falei, porque ele defecava essas sementes, né? Então,
esse aprendizado nosso todo com a agricultura nos levou assim. Se a gente for pegar os maias, por exemplo, que são, vamos dizer, os pais do milho, eles pegaram uma planta que chama teossinto, que tem um cachinho desse tamanho, da grossura de um dedo, mais ou menos, pouco mais que isso, que os agricultores chamam de dente de burro, porque é parecido com o dente do burro, uma semente cinza, pequenininha, desse tamanho. Em 10 mil anos, fizeram ficar uma espiga amarela desse tamanho, né? 10 mil anos, certo? Ou seja, pegaram algo que tinha 2 polegadas e meia, 3 polegadas, e transformaram em algo que tem mais de 1 palmo de comprimento por 6 centímetros de espessura, né? Aí chega uma empresa dessas da transgenia, pega toda essa história, muda um gene, e aí diz assim, não, isso agora eu vou patentear isso aqui porque eu agora desenvolvi alguma coisa, né? Então, e querem que pague esses royalties. Nós teríamos que pagar esses 10 mil anos da história para os maias, então, né? Que nos trouxeram de uma planta rústica, certo? Até chegar numa planta que hoje nós estamos usando para várias coisas, né? Então, esse processo todo veio trazendo numa sequência que se denominou, então, de melhoramento ou domesticação, né? Se usa a domesticação em função que eu posso usar para tudo, porque eu vou colocar para porco, eu vou colocar para todo esse processo, né? Então, para esse manejo todo com as sementes, a gente tem usado o termo agrobiodiversidade. A palavra comum para vocês é biodiversidade, né? Ou seja, diversidade de vida. Então a gente usa agrobiodiversidade, ou seja, a diversidade de plantas usadas para a agricultura, né? Ou também plantas domesticadas ou plantas comerciais, vamos dizer assim, né? Ou seja, as plantas que você planta e que tem comércio com elas. E aí dentro desse universo tu tem várias variáveis, né? Ou seja, eu tenho variedades, plantas de polinização aberta, que é as que sofrem mais riscos de contaminação, e plantas de contaminação, plantas de polinização aberta e plantas de polinização fechada. Então vou dar exemplos bem clássicos que servem para todos que estão nos ouvindo, né? Seria, por exemplo, o milho é uma planta de polinização aberta, ou seja, o pólen dele vai para uma outra planta, voa numa outra planta e cruza, certo? E o feijão ou a soja, essas leguminosas, são de polinização fechada, ou seja, não tem um cruzamento direto assim pelo pólen, certo? Né? Então tem alguns mitos que tu vê as pessoas dizerem assim, o transgênico se planta, não nasce mais, né? Então são sementes que têm estéreis. Não é verdade isso, né? Então isso rodou um pouco na internet, as pessoas clicavam, vai outro clica, e todo mundo começa a achar que isso é assim. Não funciona dessa forma, né? Isso foi uma planta que a CIA contratou para Monsanto, que chamava Terminator. No início eles projetaram isso com sementes de algumas cucurbitáceas. Falei que as cucurbitáceas são as abóbora, pepino, melão, tudo isso está dentro dessa família. E a intenção era o quê? Levar essas sementes para alguns povos e eles multiplicarem e aí eles não têm como reproduzir. Na verdade, tem plantas assim hoje, melancia e outras coisas sem sementes, né? Então, só que esse era um transgênico e que a semente dele tinha semente dentro dele, mas a semente era estéril, ou seja, esse gene da multiplicação foi tirado da planta. Essa gente é maquiavélica, ou seja, todas essas coisas que eles fazem tem sempre uma intenção de mercado e não tem uma intenção de agricultura, né? Para quem participou do grupo, do curso, onde a gente falou sobre isso, né? Agricultura e agronegócio, as diferenças disso, né? Rapidamente, porque depois vamos entrar no tema de agricultura, né? Então, esses grandes mercados, esses grandes conglomerados têm um interesse meramente comercial e aí é violento essa forma comercial, né? Porque não leva em conta a vida, por exemplo, né? Então isso foi uma proposta feita lá atrás, na década de 70, da CIA, fim da década de 60, de encomendar uma planta que era chamada Terminator, né? Então não é todos os transgênicos que são assim, eles multiplicam. Não estou aqui defendendo o transgênico de forma nenhuma, só para a gente clarear isso, né? Aí tu tem o híbrido, que é outra coisa, ou seja, aí eu pego 2 ou 3 ou 4 ou mais plantas, cruzo essas plantas durante um tempo e tiro uma planta que é híbrida. O que acontece? Qual é o problema do híbrido? Que a gente que trabalha com sementes, variedades ou crioulas, como o pessoal diz,
não rejeita, porque eu não posso multiplicar o híbrido, eu multiplico ele uma vez ou duas vezes e aí ele começa a apresentar deformações, né? A gente chama de, eu posso abrir um híbrido, por exemplo, eu posso pegar uma planta que é híbrida, ficar plantando e reproduzindo ela e à medida que cada ano que passa ela vai apresentando distorções na forma dela, nos aspectos e ela vai apresentar mais ou menos tudo que foi feito, que foi montado nela, ou seja, quantas plantas compuseram, obviamente da mesma espécie, quantas plantas compuseram essa planta para formar esse híbrido. Para as empresas, qual é a vantagem? Eu tenho uma planta, eu tenho uma patente, certo? Onde as pessoas pagam por essa patente. Geralmente é uma semente bem mais cara. A vantagem para o agricultor é que geralmente os híbridos produzem um pouco mais. O risco é as perdas da diversidade, né? E esse é o ponto, certo? Que eu acho que a gente deveria tocar um pouco e conversar, ou seja, nós estamos perdendo diversidade numa velocidade impressionante, né? Então, a ideia, quando a gente trata nos cursos, é falar sobre agriculturas com S, certo? Ou seja, são várias formas de agricultura, tantas agriculturas quanto a quantidade de povos, certo? E dentro disso nós proteger, vamos dizer assim, a agrobiodiversidade, ou seja, toda essa diversidade de plantas, né? Porque a semente não é grão. O que a gente compra no supermercado para comer é grão, né? A semente tem que germinar. Então é diferente, eu posso ter um grão que está no supermercado que eu vou comer, mas ele não germina, mas é um grão. E ele tem um preço e você compra, come e nem sabe que ele não germina, ele está morto, né? Não são todas as sementes que a gente come no mercado, ou seja, como grão, feijão, milho, lentilha, ervilha, mas boa parte dessas plantas estão mortas, né? Porque secaram, né? Ou porque foram congeladas, ou porque secaram em temperaturas muito altas, enfim. Quando a gente seca a semente, geralmente trabalha em temperaturas de 39 a 40 graus, que é um pouco uma temperatura de um corpo com febre, porque aí você não tira as partes essenciais da planta, né? Ou seja, da seiva dela, você está tirando só um pouco de água que está em excesso, porque eu não posso guardar uma semente que está úmida, né? Porque ela vai mofar, né? Então, o grande trabalho, vamos dizer assim, que foi feito foi pelo Vavilov, né? Nikolai Vavilov, que o Vavilov conseguiu, fez um mapa das origens das sementes, não? O que veio da onde, né? Então a gente acha que no Brasil tem, né, uma infinidade de coisas. A maioria que a gente come aqui, nada é do Brasil, nem banana. Tudo isso veio de fora, coco veio de fora, né? Tu vai encontrar mandioca aqui e algumas frutas tropicais, né? A maioria das coisas não são nativas do Brasil, certo? A maioria, com exceção de algumas cucurbitáceas, as abóboras, como eu falei, algumas delas do centro-oeste brasileiro. Então, essas plantas percorreram, junto com esses nômades, vários territórios e depois com colonizadores, enfim, né? E o grande boom, vamos dizer assim, dessa agricultura que nos trouxe hoje isso que a gente tem um entendimento como agricultura, com um banco de semente para colher, para plantar e resgatar tudo isso, vem da crescente fértil, né? Que é essa faixa no Oriente Médio, onde tu tinha grandes áreas produtivas e aí tinha toda uma cultura de preservar sementes, etc. Como tu tem um clima muito favorável para isso também, se conseguiu perpetuar sementes por muitos anos nesses territórios, né? Então, vamos dizer que a domesticação vem como se fosse um domínio da história, né? Ou seja, a gente vem manipulando e dominando a história e separando, obviamente, o que é melhor para a gente comer, né? Pegando um exemplo um pouco diferente, eu vou para a Amazônia há muito tempo, a gente tem ido agora nos últimos anos, ia a cada 3 meses, porque nós estávamos desenvolvendo um projeto lá. Se você vai para as áreas de terras negras, ou as terras de índios, que chamam na Amazônia, né? Você vai encontrar uma diversidade enorme de plantas comestíveis e de outras utilidades no entorno das aldeias. Então tem lugares onde os índios ficaram 1000 anos no mesmo lugar, 1000 anos. Imagina, nós estamos com 500 anos de história e estamos com tudo degradado, ar poluído, água, etc., né? As pessoas conseguiram ficar mais de 1000 anos no mesmo território
E foi isso que tentaram saber por que esse território ficou tão fértil. Então eles coevoluíram com o ambiente evoluiu com eles, que é o que a gente busca com a permacultura. Como é que eu me instalo num lugar e esse lugar melhora, não piora? Como é que eu não degrado? Como é que eu amplio a diversidade? Como é que eu coevoluo com o lugar? Como é que eu faço esse lugar potencializar, né? Então, eles iam plantando coisas de interesse. Então, se tu pega um índio e caminha nesses territórios, como eu falei, essas terras negras, ele vai dizendo, olha, essa planta aqui, a madeira dá para o arco, aquela ali dá para a canoa, esse cipó aqui é para tal balaio, aquele outro... Ou seja, tudo que está no entorno dele é de utilidade, porque ele plantou também, né? Então, quando eles têm intimidade, eles dizem, ou seja, para você, que num termo nosso, né, que eles desenharam a Amazônia, né, que é um termo que a gente usa em permacultura, ou seja, você projetou aquilo, você foi intencional o seu fazer aquilo. E para eles está claro isso, que eles projetaram a Amazônia. Então nós estamos falando dessas tribos, estão nesses lugares há 16 mil anos tem tribo que está na Amazônia. 16 mil anos, né? Nós, com 16 mil anos, eu acho que já não tinha mais nada aqui. Não. 16 mil anos, nesse ritmo que a gente está agora, não precisa muito mais que isso. Talvez 1000 mais e a gente vai chegar num colapso profundo, né? E eles conseguiram, em todo esse período, evoluir de uma forma impressionante, né? O sistema todo, né? Como sistema, né? Bom, então... A gente vai, se nós formos pensar em fases, né, das plantas, então eu falei, a primeira fase, a planta é silvestre, você prova ela nasce espontânea, tu prova, tu observa os animais, aí tu come, aí depois tu começa a selecionar já qual é que tu gosta mais, tu já reconhece aquela planta, né, e assim ela veio indo, né, e aí eles começam a manejar, então, as plantas silvestres, né, já começa depois a plantar as plantas melhores, e isso vai indo à seleção. Hoje, o que a gente faz, né? Por exemplo, eu entro numa lavoura de milho, né? E eu planto ela toda e posso ver assim, bom, daí a 140 dias ou 160 dias, eu vou lá e seleciono, né, as plantas que cresceram mais rápido, por exemplo. Se eu fizer isso um ano, marco as plantas, boto uma fita, etc. Faço isso um ano. No outro ano eu separo essas plantas, planto ela de novo. Faço isso. Na 7ª vez que eu fizer isso, ou seja, no 7º ciclo, eu crio uma condição onde essas plantas vão ser o que a gente chama de plantas mais rápidas, né? Ou seja, me faltou o termo técnico agora. Então, de ciclo curto, certo? Né? E eu posso também separar plantas de ciclo longo, ou seja, começando a marcar as plantas que vão demorar mais tempo para se desenvolver. E isso é seleção massal, que a gente chama. Isso ainda se faz, né? Ainda se faz. Só que a gente começou isso lá atrás, há milhares de anos atrás, a fazer essas coisas, a observar e separar, né? Então, parte do trabalho que a gente faz com as sementes é observar muito, né, para poder ir selecionando essas questões. Ou então, por exemplo, você planta uma cenoura, você quer a raiz da cenoura, né? E aí a cenoura começa a florescer, certo? Aí ela vai começar a criar um talo que não serve mais para comer. Essa planta você não pode tirar a semente dela, dando um exemplo, né? Por quê? Porque ela está induzindo o florescimento antes de estar pronta a parte de raiz. Então, você descarta. Então, se eu for produzir semente, eu fui produtor de semente de hortaliças durante muitos anos, né? Então, quando eu planto, por exemplo, uma área de cenoura para semente, eu plantava 2 hectares, por exemplo, disso para semente, né? Mais uns 5 hectares de cebola para semente, mais não sei quanto de pepino e flor, etc. Então, você planta 1 hectare de cenoura para semente, aí tu vai tirar a cenoura, né? O que você vai fazer? A planta começa a se desenvolver, tu caminha na lavoura, todas as plantas que estão com tendência de florescimento, você arranca fora. Por quê? Porque tu não quer aquilo. Por quê? Porque se eu pegar uma semente dessas depois e vender para um agricultor que vende cenoura e ele plantar uma área gigante de cenoura e as cenouras todas começarem a ter tendência para florescimento, ele vai ter um prejuízo gigante. Da mesma forma, uma alface. Tu planta alface no teu canteiro. Em vez da alface andar
e desenvolver a cabeça, as folhas, tudo, e ficar pelo menos com um palmo e pouco de diâmetro, ela começa a largar um pendão. É planta que ou o teu solo está muito ruim, né? Ou é planta que foi mal selecionada. Alguém fez uma semente ruim, certo? E tu tira o planto essa planta e ela tem uma tendência a florescimento. Então, a área das sementes é uma área que você depende de muito tempo, é uma vida de trabalho. Né? O melhorista passa anos desenvolvendo uma planta, anos mesmo, para poder chegar num arquétipo, né? Numa arquitetura de uma planta X que hoje está no teu supermercado. As pessoas que estão comprando as plantas, né? Uma couve brócolis, um repolho, uma alface, não tem nem ideia como é que aquilo chegou naquele processo, né? Ou seja, e aquilo são anos de trabalho até chegar naquela planta, até desenvolver aquela planta. E às vezes tu pega aquela semente e planta e não chega nem perto daquilo, né? Do que a planta desenvolveu. Às vezes é solo, às vezes é falta de água, às vezes é solo que não é muito molhado, ou muito seco, ou muito raso, etc, etc, né? Mas é um assunto muito profundo, né? E é de extrema importância e muitas pessoas se importam, mas tem pouca informação sobre ele, né? A quantidade de informações que tem com relação às sementes é um universo enorme, né? Porque uma coisa é você ser produtor de soja, de milho ou de arroz, não sei o que, você vai lá, planta, colhe aquele grão e vende aquele grão. No momento que tu trabalha com semente é outro processo, né? Porque os ciclos são outros, né? Então, por exemplo, as bianuais que a gente chama, né? Que são plantas que eu planto no inverno e ela atravessa todo o inverno e vai até o verão, né? Cenoura ou cebola, por exemplo, né? E ainda tem o seguinte, o cebola eu planto o bulbo, certo? Quando a gente faz de bulbo semente, ou eu planto a semente para tirar de semente. Geralmente você faz de bulbo para semente, ou seja, eu plantei num ano a cebola, selecionei ela, arranquei a cebola toda, seleciono por tamanho toda ela, certo? E por ciclo, como eu falei, o tempo que ela levou para chegar naquele tamanho, para eu poder ter a precoce, a tardia, etc, né? Aí eu seleciono essa cebola e quando isso lá por dezembro, guardo ela até junho, julho, aí eu planto essa cabeça de novo e aí em novembro do ano seguinte é que eu vou tirar a semente. Ou seja, você levou 2 anos para tirar a semente da planta, né? Então isso tudo é muito trabalhoso, por isso que a semente não é uma coisa tão barata, né? Porque tem muito trabalho em cima. Então, a cenoura também, tu vai plantar a cenoura agora, abril, maio, para tirar semente, no caso, falando de semente. E ela só vai dar semente lá por outubro, novembro, ou seja, você vai fazer o ciclo dela toda, ela vai dar raiz, vai crescer, vai ficar com um arbusto de 1,50 m, 1,60 m de altura, por 1 metro e tanto de largura, e aí vai encher de flores, né? E vai começar a dar semente nisso tudo. Fica um mato, né? Ou seja, tudo isso, né? E aí tu vai tirar semente dessa planta. Então, para isso, tu vai ter que acompanhar todo o ciclo da planta e conhecer aquela variedade. E aí, dentro de cada espécie, você tem uma infinidade de variedades. Então, é um trabalho de vida isso, porque você passa muito tempo fazendo, né? E agora eu vejo que tem muitas pessoas se envolvendo e querendo multiplicar semente. E tem que ter um máximo de cuidado pelo seguinte, é muito fácil você cruzar sementes, né? Então, milho, por exemplo, o milho tem que ter um isolamento de 1.000 metros para te plantar uma variedade para outra variedade, certo? Então, se eu não tenho esse espaçamento, como é que eu faço? Eu posso fazer isolamento por tempo. Então, eu planto uma variedade hoje, daí a 30 dias, 40 dias eu planto outra variedade. Porque essa aqui, quando vai estar em flor, essa aqui ainda está em ciclo vegetativo sem flor, né? Então eu separei por tempo. Então eu separo por distância ou separo por tempo. Agora, se eu não sei isso e planto, vou plantar essa variedade aqui, como eu já vi essas coisas, pessoal, planta essa variedade aqui, dá uns metros ali, planta. Aí você cruzou tudo e também é uma forma de perder. Certo? Porque agora no Xingu a gente viu isso, existia uma série de sementes de milho, só que estava tudo misturado, as variedades tudo misturado, então aí tu tem que pegar aquilo tudo, plantar, aí a hora que começa a dar você tem que começar a separar, então aí você tem o que a gente chama de desmonte, eu tenho que desmontar
aquilo tudo, aqueles grãos todos que estão misturados, eu tenho que replantar todos, separar, para poder preservar as variedades, senão você perde tudo, né? E é bem comum acontecer isso, com abóbora também, ou seja, 1, 2, 3 anos plantando todas as abóboras juntos, e você tirando a abóbora, algumas cruzam com melão, outras cruzam com abóbora de tronco, outra cruza com melancia. Então, você tem que saber isso, né? Porque as curcubitáceas é uma família gigante. Eu tenho que saber qual curcúbita pebo, curcúbita máxima, ou seja, qual dessas cruza com aquela outra, né? Porque senão eu vou criar um mix de tudo isso, vou misturar tudo isso, por fim eu vou comer uma abóbora que está com gosto de melão. O porongo, por exemplo, que a gente usa para o chimarrão, também cruza com algumas espécies de abóbora, e aí dá amargor na abóbora, né? Então, é uma coisa ampla, né? Não dá para, eu acho legal a semente, e vou plantar a semente e vou tirar a semente. Devagar, né? Se informe, porque senão você pode fazer uma grande bobagem, né? Misturando um monte de coisa, né? Então, falei da agrobiodiversidade para vocês, né? A cada ano, nós estamos perdendo uma quantidade incrível de variedades, né? E para vocês terem uma ideia, em 1981, que é um dado que eu tinha aqui anotado, nós tínhamos mais ou menos 5.000 variedades, certo? Nos Estados Unidos. Em 98 já estava em 600, né? Na China, existiam 10.000 variedades de trigo, certo? Em 1949, até 1949, nos anos 70, sobrava só 1.000 das 10.000, né? Nas Filipinas, tinham 33.000 variedades de arroz. Eu andei num rio amazônico onde tinha variedades de arroz que o talo dele estava enraizado, a raiz dele, perdão, estava a 7 metros de fundura. Arroz com 7 metros de altura, o rio tinha 7 metros de fundura, a raiz estava lá embaixo. Planta que deveria, ou seja, você teria que pegar a partir daquela planta, domesticar, até fazer uma planta comercial, mas é uma planta que se tu colher, tu come. Agora, numa reserva navarro que a gente teve nos Estados Unidos, né, o índio agachou, pegou uma planta e disse, olha, isso aqui é um arroz selvagem, né? E a gente comia ele assim, assim, assim. Ou seja, ele conhecia aquilo e fazia um uso daquilo. E o pessoal que está falando dessa alimentação só na carne, né, e frutas, que chama, não lembro o nome, paleolítico, né? Não come grão, né? Não come arroz, não come trigo, porque diz que no paleolítico não comia. Nem isso o pessoal sabe. Comiam e comiam muito. Ou seja, comiam trigo, comiam arroz, comiam várias coisas que eram silvestres. Ou seja, né? Não tinha aqui isso, né? Mas em muitos lugares tinham. Tinha lugares que tinha pradarias inteiras cheias de trigo, cheias de arroz, cereais, que não era igual como é agora, mas eram muito similares, né? E eram comestíveis. Aí tu bota num pilão, tritura e faz farinha, né? Então, com relação a isso, é uma coisa interessante, o tempo já falta 15 minutos, isso é uma informação interessante, a história do trigo, né? Agora tem pessoas que são sensíveis a trigo, come trigo e dá problema, né? Na verdade, o que acontece? Não é bem assim a história, né? Você não tem intolerância ao trigo, né? É um processo. Então, o que acontece? Nós estamos importando trigo do Canadá. O Brasil foi exportador de trigo. Na década de 50, a família Rockefeller, o velho, era diretor da Bayer, né? Eles introduziram, a partir da Embrapa brasileira, um fungo, né? 50 e poucos por aí, certo? E contaminou todas as lavouras de trigo, certo? E aí os agricultores entraram em crise profunda, porque não se usava veneno na época, né? E aí então eles introduziram um fungo que eles já tinham desenvolvido fungicida. Porque essa gente, você sabe, é a mão do diabo na terra, né? Se não sabem, ficam sabendo. Então, o que acontece? Começaram a desenvolver fungicida para esse trigo e aí entrou o que a gente chama da Revolução Verde, que é essa tríplice: semente, adubo e pesticidas. Bom, o fungicida, como eles sabiam que fungo era, porque eles mesmos que tinham contaminado as sementes, funcionava muito bem, né? Só que quando tu botava adubo químico nesses trigos antigos,
certo? Eles cresciam muito e tombavam, porque os trigos antigos têm 1,5 m de altura. Eu tenho aqui algumas variedades dessas antigas que a gente planta, né? Então, ou seja, são plantas que não estavam adaptadas para estar recebendo adubo químico. E aí, qual foi a ideia deles? Vamos pagar gente, melhoristas, geneticistas, para reduzir essas variedades, baixar as variedades. Hoje, se tu for no mercado, eu sei que a maioria das pessoas não é da área, mas se você for comprar uma semente de trigo ou for numa lavoura de trigo, as lavouras têm essa altura, assim, mais ou menos, certo? São todas baixas, certo? Por quê? Porque foram mexidas geneticamente nelas, né? Esse é um primeiro fator, né? Então, a gente teve na Tunísia e outros lugares, você encontra trigo, ainda os trigos antigos, que não entrou a mão dessa gente. O que acontece? Então, o Brasil passa, quebram todo o nosso sistema de produção de grão, o trigo não vale nada até hoje, então nós importamos o trigo do Canadá. O que o Canadá faz? Né? Ele só nos vende o trigo quando fecha 2 anos de estoque. Nós estamos comprando um trigo velho, certo? Sempre com 2 anos. O trigo no armazenamento, ele vai perdendo glúten, certo? Porque a planta vai estressando com o tempo, pega a umidade e ela quer brotar, obviamente, como um ser vivo, na memória dela, ela está ali para ser reproduzida, certo? E aí ela vai perdendo o glúten. Então, quando tu faz uma farinha com trigo velho, certo? Ela não tem plasticidade, não tem elasticidade. Então, aí é colocado na farinha, né, é um mix de produtos, certo? Para melhorar essa plasticidade. E é isso aí, certo? Que as pessoas estão reagindo no corpo delas. Né? Os melhoradores que vem, tu pode olhar no saco de farinha que diz melhorador e tal. Esses melhoradores é que está fazendo com que as pessoas tenham essas reações com relação ao trigo. Então, se você pegar um trigo novo, certo? Colhido naquele ano na casa de um agricultor. Nós temos um moinho de farinha aqui bem pequenininho em cima da mesa. Se tu pegar um trigo novo, passar no triturador, no moedor, e fazer um pão com esse trigo, e dar para uma pessoa comer que tem um tipo de problema desse, ela não vai passar por isso. Porque o problema dela não é o glúten. O problema dela são os melhoradores para fazer o efeito que o glúten fazia, que foi perdido no estoque lá no Canadá. Ou é um trigo velho aqui no Brasil mesmo. Então, é por isso que a gente diz que informação é poder, né? Eles tiram e botam o presidente por causa dos poderes, né? Das informações. Aqui está perguntando sobre o trigo sarraceno. Aí é outra planta, é outra coisa, certo? O sarraceno não é gramínea. Na verdade, o sarraceno não é nem uma gramínea, é outra coisa, certo? Né? A gente chama trigo, mas não é uma gramínea, não é da mesma família, certo? Mas, então, para vocês verem como o monopólio das sementes, tem um livro que chama O Escândalo das Sementes, do Pat Roy Money. Eu tive o prazer de conhecê-lo, ele veio ao Brasil, me procurou, a gente fez uma reunião há muitos anos atrás, porque eu estava tocando o projeto das sementes Bionatur na época, e ele escreveu um livro dizendo, quem dominar as sementes, dominará o mundo. Certo? Então, assim, por que a Monsanto e essas grandes companhias investem tanto em semente? Porque o valor agregado em cima de uma semente é gigantesco e o poder é um biopoder, ou seja, é um poder enorme, certo? E que controla a produção de alimento das nações. Então, isso é uma coisa assim, é uma estratégia de guerra, inclusive, né? Porque você tem um domínio total sobre isso, né? Aqui uma pessoa perguntando, é possível comprar as sementes de trigo com você? O que a gente tem agora de sementes de trigo é em pequena escala que nós estamos multiplicando. Pequenas parcelas, coisa que a gente trouxe em viagem, coisas que eu coletei por aqui. Algumas coisas a gente tem um pouco numa escala maior, porque eu levei para outros bancos de semente e se multiplicou. A nossa intenção é ampliar isso, né? Ampliar a nossa produção e ampliar para outros bancos de semente. Porque nós temos que aumentar a diversidade de variedades no mercado para as pessoas comer e de espécies, né? Agora, o saber sobre as coisas é importante, porque a gente é manipulado
em vários sentidos, inclusive nisso, né? Então aí o trigo, um alimento nobre, que as pessoas todas deveriam estar comendo, e aí a pessoa pega e não come porque tem alergia ao trigo, quando na verdade não é isso, né? Os melhoradores que as pessoas estão botando, né? Então esses seres são realmente um braço maligno, né, no nosso sistema evolutivo, e entra exatamente no alimento, né? Assim como nas vacinas e nessas coisas todas, né? Eu recomendo que não tomem vacina, né? Porque a gente não sabe quem está por trás disso e o que está fazendo com isso, né? Mas sempre tem uma tendência a manipular, né? Bom, me sobra 10 minutos, eu vou abrir para algumas perguntas. O problema para mim é ler um pouco isso aqui. Então, quem tiver alguma pergunta que eu possa responder. Aqui alguém falando que desencadeia intolerância ou doença celíaca provocada por inflamação intestinal, ativação, etc, etc. Sim, uma das coisas que faz isso, esse processo, é o glifosato, né? O glifosato. Então, tem crianças com esse problema sério no mundo inteiro, né? Quem quiser pesquisar na internet é The Moms of America. É um site onde as mães colocam todos os processos com seus filhos que tiveram problemas com o glifosato. E hoje nós estamos com uma cultura no Brasil e em outros países de, antes da colheita, passar esse herbicida secante, que é o glifosato. Então, para quê? Para criar um padrão para eles colher tudo na mesma data. Porque às vezes as plantas que estão nas baixadas ainda não estão bem prontas para colher, e as que estão mais altas estão prontas. Como essa gente tem um pensamento agora, não tem nada, não tem relação com a natureza, a questão toda é mercado, eles passam herbicida, secam tudo, matam as plantas todas. Então, no final da vida, né, da planta, você, além de tudo que já colocaram de porcaria, bota uma semente, bota o herbicida, e você colhe aquilo com herbicida. Outro dia eu e a Tati estava viajando numa estrada de terra, tinha uma planta de longe que eu não estava reconhecendo. Eu disse para a Tati, vou parar para olhar o que é. Aí quando a gente parou, Escândalo das Sementes, Roy Petemonen, o nome dele. A gente parou, eu fui olhar, era linhaça dourada. E o cara tinha passado herbicida em toda a linhaça para colher. Aí o médico diz, olha, linhaça é bom para a saúde, tem que tomar linhaça dourada, comer linhaça dourada, etc. Tu vai lá e compra aquilo, e semanas antes o cara passou o glifosato naquilo. Aí você vai ter problema de estômago, né? Então, quando a gente fala em agricultura orgânica, né, que foi o ponto que eu acabei não entrando aqui, me perdoem, eu vou fazer uma sessão 2 das sementes, porque o assunto é muito longo. Que eu preciso de plantas, eu preciso de sementes oriundas de plantas que não foi usado veneno. Por quê? Porque a memória da planta, ela está acompanhando aquilo. Se eu tenho décadas de plantas recebendo veneno e pesticidas e adubos químicos, as filhas dessas plantas têm na memória genética dela de receber essa carga de nitrogênio em um determinado período. Então, as deficiências dessas plantas são maiores. Quando eu faço, que foi a minha proposta inicial do projeto da Semente Miratur, tanto que eu escrevi aquilo que está no rótulo, fui eu que escrevi, ou seja, que a intenção era limpar as variedades dessas determinações químicas que elas foram submetidas, né? Então, a partir do terceiro ciclo de plantio das sementes, planta e colhe, a gente começou a se dar conta que as sementes já não tinham tanta dependência química, certo? Mas a caracterização do gene da planta era o sétimo ciclo. A Tati me botou umas sementes na mão, não sei se vou conseguir mostrar, de um trigo de grano duro, que a gente chama. Vocês, quando compram massa no supermercado, né, o grano duro, esse trigo, grano duro, não é produzido no Brasil, ele vem de fora, certo? Coração. Então, nós nem isso temos aqui. Então, a massa grano duro que a gente compra, a farinha, o trigo vem de fora, certo? E é isso que a gente está tentando multiplicar aqui, né? São esses grãos. Mostra aqui. Oi, gente.
Eu trouxe só algumas que tem aqui dentro. Esse aqui é um... Não sei se Eu dá vou para mostrar mostrar. esse, peraí, vou mostrar assim. Esse aqui é um spelt. É um trigo que tem 6.000 anos, né? Mantido como Por ele 6.000 anos, é. E esse é o coração, que é egípcio. É maior, tá vendo? Eles são plantas bem diferentes no campo. E tem um monte de variedades mais antigas, tanto de grano duro quanto que não é de grano duro. Oi, Patrícia. E é interessante porque esses trigos antigos, as alistas, que são as felpinhas que saem de cada grão, né? Quando tem aquele formato do grão, sai uma lista assim, sai um pelinho, vamos dizer assim, comprido, e cheio de pontinha. E esses trigos antigos, ele tem isso bem comprido, certo? Então, quando ele balança no vento, o passarinho tem uma certa dificuldade de chegar nele, é uma forma dele se proteger. E esses trigos todos melhorados não tem mais isso, se perdeu já, é bem pequeno isso nas plantas, né? Então, o que acontece? Essas pessoas que mexem com o gene das plantas têm uma intenção assim, tu não quer palha no milho, tu só quer grão, para que ter um pé alto, para que ter um pé grosso, para que ter isso, não precisa nada disso, tu tem que ter só espiga. Só que assim, não tem como tu pegar um ser humano e dizer assim, olha, o cara é bom de corrida, né? Ele é muito inteligente, ele é muito isso, muito aquilo. Não existe isso, ou seja, não tem como tu fazer uma pessoa correr muito, ao mesmo tempo ela ter muita força. Não existe isso, certo? Ou seja, não tem planta milagrosa, né? Então, todas as vezes que você mexe numa planta para aumentar alguma coisa, tu tem uma outra perda. Então, esses milhos que eles desenvolvem são muito atacados por caruncho, por exemplo, né? Que os milhos antigos não são, né? Então, quanto mais macio o milho, ou mais doce, mais atraído por inseto e por patógeno. Então, a natureza tem toda uma ciência, e a gente pensa que consegue dominar isso dessa forma, né? Então, tem um erro clássico nisso, né? O que a gente tem insistido, né, voltando ao assunto do trigo, é que nós estamos num país como nós, aqui no sul, que tem regiões aqui onde eu moro que chama Trigolândia. Ou seja, eram regiões onde famílias de alemães vieram para cá e se sustentaram por décadas produzindo trigo, e nós éramos fortíssimos exportadores de trigo. E a gente virou hoje, se tu chegar para os agricultores e perguntar se alguém quer plantar trigo, ninguém quer plantar trigo. O meu vizinho plantou um pouco de trigo, não tinha para quem vender, vendeu para ração para bicho, porque as pessoas não compram, porque não tem mais preço, porque não vale a pena, né? Então, é todo um mercado, um negócio para seguir atrelado às importações de trazer os trigos, etc, etc. Né? Então, o primeiro passo é a gente saber essas coisas, né? Esse ano a gente vai plantar um pouco de trigo, vamos plantar essas variedades um pouco que a Tati mostrou para vocês, para tentar ir multiplicando. A gente tem parcelas bem pequenas, então todo ano eu tenho que plantar um pouquinho e guardar outro pouquinho para ir aumentando, né? E isso tudo também a gente está fazendo sem o apoio de uma instituição. Isso aqui quem tinha que estar fazendo era uma Embrapa da vida, alguma coisa assim, né? A gente está fazendo porque nem gosta, é meio apaixonado por isso, assim, uma coisa, né? E os Estados Unidos tem bancos interessantíssimos de semente, né? No norte da África também tem muita coisa, né? Então, é um tema apaixonante, né? E o tempo é curto para o tema todo. Tatinho, acho que tu vai ter que vir por aqui e começar a apertar o botão aqui. Então, pessoal, eu no fim que não li as perguntas, perdão, não deu tempo. Esse que falou que está em Minas, sim, com 1.500 metros tu consegue plantar trigo. A partir de 800, 900 metros, para quem estiver nessa altitude, ontem alguém falou aqui no curso que tinha essa altitude, já pode plantar trigo, certo? Desde que chova um pouquinho, né? Maria Alice estava falando que tinha a festa do trigo, né? Isso. Isso foi um processo para dominar mesmo esse grão, né? Que é um dos grãos mais importantes da nutrição na humanidade toda. Então, hoje a gente compra o trigo velho... Do Canadá, para regular o estoque deles, né? De 2 anos, quando eles vão liberar os estoques americanos e canadenses, vem para cá esse trigo, né? E a gente parou de aveia fazer. Esse ano a gente vai plantar também, né? A aveia está um preço muito alto, certo? E infelizmente a maioria dessas plantas estão sendo colocado também muito veneno, né? Mas são plantas que para nós aqui dão muito bem pelo clima que a gente está, certo?
É um assunto extenso, a gente pode voltar outro dia. Eu vou lançar um curso sobre sementes em breve, certo? Não temos data ainda, porque a gente está com bastante atividade, né? Eu tenho alguns anos trabalhando com sementes, sou um apaixonado por isso. E é um tema sem fim, assim, porque tem muito assunto, né? As revistas a gente pretende reeditar, quem perguntou. Para comprar semente orgânica certificada tem a Bionatur, né? Que é esse projeto que o João criou. Entrem no site da Bionatur, vocês conseguem algumas sementes. O Escândalo da Semente já falou. Né? Algumas coisas de semente a gente vai ter em breve, certo? A gente não tem volume de semente de milho para vender. De trigo para vender. De milho. Também estamos com pouca ainda. É uma máfia. Espero que tenham gostado. O tempo é curto, o assunto é longo. Eu dei um panorama para vocês. Trigo no sul de Minas, se Sim. for em lugar alto, sim. Sim. Acima de 800 metros já dá para te fazer um cantinho de trigo. No Se Cerrado. você plantar mais ou menos uns 150, 200 metros quadrados, é nada, planta a mão e colhe a mão, tu tem trigo para o ano inteiro. Vai te dar uns 100 e poucos quilos de trigo. Tu não vai comer mais que isso. Se tu comer mais que isso, vai ficar com barrigão, não é bom. Orgânico e transgênico é diferente. A pessoa... Sim. Questão da soja, né? Tem soja que é orgânica, mas que a semente é transgênica. E é a transgênica que dá esse problema aí que o pessoal tá falando intestinal, degradação da parede intestinal, Isso. né? Porque é da toxina do Como é a doença das Bacillus crianças? thuringiensis. Como é? Anemia, autismo. O autismo. Tem uma relação com o autismo com as crianças, né? A gente vai ter que fazer outra live sobre isso aí. Eu acho que vamos ter que fazer outra live sobre isso. Quem quiser, entre em contato por e-mail, eu posso passar links, nomes e coisa, certo? Ou pelo WhatsApp também, não sei, algum caminho aí no Telegram. Diz para eles, Tatinho, qual é O Marcelo mandou para nós um link, né, de uma palestra acho que porque o João estava falando da questão dos índios terem semeado a Amazônia, né, plantado a Isso. Amazônia. Bom, acho que não vai dar para ver tudo. Só quando entraram. Acho que tá mais Cortou pro o fim, pedaço do começo. Não deu nem tempo de chegar na questão do orgânico, né? Porque tem muita coisa para falar. Isso. Então, a gente pode marcar uma outra depois. Vamos né? marcar uma outra live para falar sobre esse tema, certo? Porque é um tema amplo e é interessante e tem uma relação direta com a nossa saúde, né? E sem saúde não adianta, né? A base de tudo é a saúde, né? O resto a gente corre atrás. Tá bem? A farinha de trigo integral. Pois é, isso que nós estamos explicando, né? Quase todas as farinhas estão manipuladas dessa forma que a gente falou. O ideal era conseguir trigo novo. O integral é só o grão inteiro, não quer dizer nada. A questão é a farinha não ter aditivo. Você tem que conseguir farinha que não tem aditivo. Canola é um transgênico da couza, né? Canola é uma sigla, não é uma planta. É Canadian Oil, alguma coisa. É uma sigla, não é uma planta, na verdade. Realmente não... vendem mais caro, o que é o pior aí, do canola. Desses óleos aí, na verdade, melhor é o óleo de milho, o óleo de girassol, milho, só que óleo milho de é arroz, tudo transgênico. o milho quase tudo é transgênico, aí nesse caso aí melhor o girassol, né? Tá bom. Por isso que a gente tem que ir montando essas redes para saber quem está onde, produzindo o quê, para a gente conseguir consumir os produtos melhores. Quantos falta? Eu tenho um tempinho? Fala então. Quem entrou de novo, eu não sei. Mas acho que a gente... não sei se você quer terminar alguma coisa. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui. Farinha boa? Pois é, aí é que tá.
A princípio, procurar orgânico já é alguma coisa, né? A princípio, já sendo orgânico já é alguma coisa, né? E o ideal era pegar mesmo de agricultores, saber, aí na serra tem vários, né? E que seja trigo novo, né? Farinha de trigo novo, né? A gente tem um moinho, se vocês puderem uma hora ter um moinho, é bom, melhor sempre é comprar o grão e fazer a farinha, né? Porque oxida muito também a farinha depois que tá feita. Eu vou fazer uma foto do nosso e vou postar em algum lugar aí para vocês verem. É um bem pequeno caseiro. A gente quer comprar um maior agora, né? Para vocês poderem comprar o trigo e fazer farinha em casa. Aí tu pode fazer qualquer farinha, né? Dá para fazer transgenia das sementes? Não queremos fazer, não. A live eu fazer transgenia. A live... Transgenia é engenharia genética, é diferente de melhoramento, né? Isso, é outro processo. Tá bem? Procurem a Ecobio. Eu acho que tem alguma coisa de farinha orgânica Ecobio. Em breve a gente vai ter. Tem o grão inteiro também. Sim, a gente faz uma foto e posta onde a foto? O moinho é meio pesado. Vocês querem mesmo ver o moinho? O João vai lá pegar. Eu vou trazer o moinho pra vocês só porque eu sou muito forte. Deixa que eu vou trazer aqui, a Tati conversa com vocês, eu vou lá trazer o moinho. Não, o João vai lendo aí, pode deixar que eu tenho o muque, eu vou pegar o moinho. Tem que ter uma mulher louca que nem a gente também para fazer as coisas, senão a gente não faz nada, né? Ela foi trazer o moinho lá, ela tá mais doida que eu. É que esse assunto para nós é muito apaixonante, assim, na verdade, das coisas todas que... O Volkmann não, só de arroz. O Volkmann trabalha com arroz, não trabalha com trigo. Né? Aqui tá o moinho, aqui, ó. Vou virar a câmera para vocês, olha. Gente, olha rápido que eu vou ficar segurando. Bota aqui. Ó, ele é bem picorroxo, olha só. Viu? A Tati é musculosa, viu? Ela trouxe pode dizer, vai conhecer uma mulher que carrega o moinho no braço. Aqui, ó, em cima bota o grão, né? Vem. Aqui em cima vai o grão. Ó, aqui vai o grão, nesse funil aqui. Aqui você regula, né, a entrada. Aí regula aqui a entrada, aqui assim, mais grão, menos grão. Torce mais pra lá ou mais pra cá, ele aperta ou deixa mais fininho. E a farinha sai aqui, você bota uma canequinha aqui, ó. Esse aqui pesa porque ele é de pedra, ainda tem o motor. Então tem a pedra, né, pra o grão passar no meio e moer. Ele é moderno, certo? Mas ele é dentro motor, é pedra. Mas ele é de pedra, né? Isso é outro elemento da nutrição, porque antes se moíam os grãos com pedra e um pouco do pozinho da pedra ia junto e a gente se mineralizava por causa da pedra também. Viu, Nina? O que tu achou dessa? A Nina tá dando risada lá. Traz o trator, sacanagem. Aqui, Tadinho. Vocês estão gozando com... Esse lado aqui pra eles olharem aqui a marca aqui. Vocês procuram Molino. Tem vários outros. A marca é Molino. É aqui do Rio Grande do Sul. Se eu descobrir agora... E aqui agora... tem esse botão tecnológico, olha aqui, ó. Liga e desliga, viu? Bem facinho, ó. E o interessante porque é com pedra, né? Ele é com pedra, como era antigamente, ele é pequenininho e é com pedra. Então a gente faz farinha de milho, farinha de trigo, faz tudo aí nesse moinho, mega moinho. Então ele fica em cima da mesa. Aí derrama um pouquinho ali, meio quilo e faz um na hora. Faz a farinha já na hora. faz o pão na hora, ou já faz a massa. E aqui tu regula se é massa mais fina ou mais grossa, torcendo ele aqui em cima, assim, pra lá ou pra cá, né? Aí aperta ele, Eu dou um Quixote. Não é um eletroacústico, Renato, é um acústico doméstico. Parece uma vitrola antiga, né? É high-tech, sim. Isso aqui é igual a minha horta de super resistência. Isso aqui é alta tecnologia, tá? Com licença. É muita loucura. E a gente, o que a gente diz para vocês, quando você se abre para uma coisa, cai até um moinho desse no teu pé. Então a gente tem que querer essas coisas. E nós ficamos catando, né? Agora eu consegui um arado para cavalo com banco que faz sonhos que eu tenho, que eu vejo na Europa, vejo nos Estados Unidos e nunca achava no Brasil.
Entro no Uruguai, estou fazendo uma viagem, na estrada olho, digo para Tati, cara, olha o arado, aquele que eu queria para cavalo. Aí fui lá, acertei com o cara, depois voltamos no Brasil, aluguei um reboque, entrei dentro do Uruguai, botei o reboque e trouxemos ele para cá. Então a gente fica catando essas iguarias por aí, né? Cada um com essas loucuras, né? O pessoal gosta de videogame, nós gostamos disso. Né? E tem que ter... Tem que ter uma companheira dessa para carregar um moinho, né? Gente, tchau. Pessoal do curso, faz a lição aí para segunda-feira, hein? E a gente se vê. Tchau, chega. Tá, pessoal, porque sabe por quê? a gente nós vamos já voltar. perdemos um pedaço da live no começo, sei por quê. Caiu. E para não perder, para a gente conseguir colocar no IGTV, a gente tem que desligar, tá bom? Pessoal, e aí vamos fazer uma outra live sobre semente, entrando em outros temas, tá bem, pessoal? Tá bem? E aí vamos arrastar outros moinhos. A gente vai fazer da transgenia, tem 2 tipos principais de transgênico, aí vocês vão entender como que é mais ou menos. Vamos falar das doenças dos transgênicos também, e o João vai chegar na semente orgânica que não deu para chegar hoje. Falou tanto da pré-história, até do paleolítico. Beijo. Tá, beijão, pessoal. Até. Obrigada. Tchauzão. Posso ficar aqui?